O cara, assim, o cara é feio, vamos falar a real. O cara é feio e daí ele põe na legenda, tipo assim, ai, as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. O cara realmente transou olhando pra ele mesmo. Ele era desse tipo malhadão, bombadão. Melhor amigo, o cara que mais é consciente, melhor alimentação, melhor ideia, melhor despertar, melhor meditação, tudo, tá ligado? Tipo, Ele era extremamente querido na roda de amigos dele, mas ele como parceiro emocional ali, afetivo, Que ele imediatamente falava todas as palavras que eu queria ouvir, ele me envolvia, ele era sedutor, ele falava coisas assim que você faz, gente. Oi, eu sou o Ed e eu sou a Gabs. e este é o Drink no Inferno. Aqui a gente vai expurgar o que há de infernal na vida cotidiana, tentando resolver tudo à base de bons drinks. Regados a muita risada, toque, dates infernais, caos, gritaria e confusão. Porque afinal de contas, o inferno é aqui. E os drinks somos nozes. Porque nós entramos em Apocalipse. Ai, Mona. Então tá. Oi, gente, bem-vindos a mais um Drink no Inferno. E aí, Gabs, tudo bem? Oi, Ed. Oi, gente. Tudo bem? E aí, drinkers? Bem-vindos à nossa louca mesa de bar. Bem louca mesmo. Já pega aí aquela bebidinha geladinha, senta aqui na nossa mesa, porque hoje a gente vai falar dos narcisos que cruzaram nossas vidas. Como diria Caetano Veloso, é porque Narciso acha feio que não é espelho, né, Gabs? Ai, é difícil, né? Acho que todo mundo já se relacionou de alguma maneira, seja amorosamente ou no trabalho, com algum narcisista, né? Uhum. Você é daquele tipo de pessoa que fica se olhando no espelho, não perde a oportunidade? Por exemplo, se você passa assim na frente do carro, estacionado na rua e vê um reflexo, você se olha? Ou na academia? Ai, na academia eu nem me olho porque eu vou horrorosa, sabe? Você não tem essa vaidade de toda com o conjuntinho da track and field para academia, combinante? Não, eu vou com a camisa que ganhei do trabalho, uma leg véia, eu vou bem esquisita. Eu também nem vou, por isso que eu nem olho no espelho. Tô em falta com a academia, tô indo só no Pilates. E olhe lá quando vou, porque não tô tendo muito tempo. Mas eu não sei se às vezes, eu tenho um pouquinho de ranço de gente que se olha muito no espelho. Eu vejo, assim, pessoas andando na rua, igual eu falei, não pode perder a oportunidade de um reflexo, um vidro da loja, um reflexo do carro que tá se olhando, tá arrumando cabelo. O elevador é o clássico, né? Aí sim, todo elevador que eu tenho um espelho, realmente eu tenho que arrumar o cabelinho, tenho que ver como é que eu tô. Isso sim, é. Mas eu acho que tem gente que olha pro espelho não só pra dar um check se tá tudo ok, mas porque realmente é muito vaidoso e se come com chantilly, né? Às vezes eu fico pensando será que porque eu não me acho assim tão lindo, maravilhoso, top model, por isso eu não tenho tanta coisa pra ficar me olhando? É porque eu não me acho mesmo? Eu não sei o que é que se passa na cabeça também dos lindos e maravilhosos top models por aí, né? Tem muita mulher hétero que fala isso, eu sou uma das. Que tem uns caras que a gente se envolve que se gosta tanto, assim, se acha tanto, que dá a impressão que se tiver num motel, alguma coisa, algum lugar que tem um espelho, ele vai ficar olhando pra ele, não pra você. Fica. Pior que fica mesmo. Eu já vi casos assim acho que foi uma amiga minha que contou isso, que o cara realmente transou olhando pra ele mesmo. Ele era desse tipo malhadão, bombadão, e aí ele quis ficar olhando pro espelho, né? Em motel tem muito espelho, e vendo assim, quando ela olhou pra ele assim, ele tava fazendo caras e bocas e vendo como é que tava o corpo dele, a performance dele. E uma outra que tinha um marido que quis colocar espelho no guarda-roupa, não só porque tem a questão do voyeurismo, de ver você de fora da cena, né? Como se você estivesse olhando para um casal fazendo coisas, mas também ela percebeu que era muito porque ele gostava de se olhar. E esse aí nem era malhadão, mas ele queria, assim, ver assim, olha como é que eu performo, olha como é que eu sou metedor, como é que eu maceto. Então tem essa vaidade. Até os feios, né? Aquela coisa assim, se levar fora de um bonito é uma coisa, agora levar fora de um feio que se acha, Então. se manca, né? Ridículo. Tem muito cara. Não tem aquela coisa, né? Eu queria encapsular a autoestima do homem hétero e vender, porque assim, realmente tem umas coisas, né? Até. Não sei se você ficou sabendo, Ed. Teve um negócio que viralizou na internet, acho que cabe aqui falar. Tem uma moça
que ela chama Giovana. É a Giovana do Forninho que cresceu? Ai, Giovana, como é que é? Ai, Giovana Forninho, segura. Mãe, é Giovana. Não, mas não é essa Giovana, não. É uma Giovana lá que ela resolveu colocar nas redes sociais mesmo, expor o ex dela, que falou uns absurdos lá. E ela colocou os áudios que ele mandava pra ela. Nossa, é tão engraçado. Eu vou colocar um aqui, tá? Pra gente reagir. Eu sempre sou o cara mais magnético, tá ligado? Eu sou o cara mais querido, mais invejado, o que as mulheres mais querem ficar, o que a família mais quer por perto, o que os clientes mais querem, a melhor maconha, a melhor terapia, o melhor beijo, o melhor sexo, Gente. o melhor amigo, o cara que mais é consciente, melhor alimentação, melhor ideia, melhor despertar, melhor meditação, tudo, tá ligado? Tipo, Que isso? Então não é fácil eu, porque eu literalmente sou o melhor em quase tudo, tá ligado? Então, tipo, todo mundo quer em cima de mim pra tudo, toda hora, todo momento, em todos os lugares, por todos os motivos, tá ligado? Então, Que isso? é difícil ser eu, você não faz ideia. Mas é mentira isso aí, né? É brincadeira, não é possível. Não é verdade, é verdade. Gente, tem gente que é assim mesmo, que fala isso, que se acha tanto a ponto... Que horror! Isso é doença, né? Não, e tem vários áudios, assim, e daí você vê as conversas. Gente, ele é totalmente... Coitado desse moço, assim. Que nojo. Ele deve ser lindo, né? Tem foto dele? Fiquei Então, curioso. Lindo, maravilhoso. O pessoal encontrou, né? Encontrou Ah. a foto dele. Eu fiquei super, assim, querendo ver, porque eu falei, nossa, ele deve ser aqueles boy hétero bem heterotop, sei lá, né? Aham. Ai, ele é um... Ai, Deus que me perdoe, eu não gosto de falar da aparência dos outros, mas ele é tão Zezinho, assim, sabe? Tipo, Meu Deus, então é totalmente aquilo que você falou no início de a autoestima do homem hétero, branco, cis, criado Sim. pela avó. Que coisa, né? Nossa, ele se acha muito. Você viu, né? Ele falou, o melhor sexo, o melhor não sei o quê. Aí você olha a carinha dele e você fala assim, ai, que dó. Nossa, você é o bichão, hein, velho? Esse aí é o top da balada. Como é que pode, né, gente? Essa mulher terminou Ai. com ele, né? Ela fez o exposed depois de ter terminado, né? Aham, Largou esse boy pra lá. terminou. Deus me livre. Livramento. Eu fico pensando, rede social que a gente estava falando, é um reino também de muitas vaidades, né? E acho que aflora ali muito do narcisismo da pessoa. Antigamente, eu lembro, eu que sou mais cringe, anos 80 e 90, eu lembro muito que onde eu ia ver celebridades e acompanhar a vida das pessoas era programa de fofoca ou a revista Caras que ficava ali no salão. Hoje em dia, com rede social, todo mundo está se postando como se fosse importante ou famoso e como se A ou B quisesse ver a sua vida. Eu até acho que quem tá solteiro, acho até interessante sim, porque ele é o seu álbum, né, o seu cardápio que você tá disponibilizando e tal. Mas tirando isso, outras coisas, eu não sei se vale a pena e eu fico pensando por quê, né? Por que postar isso, por que postar aquilo? Mas o que mais me incomoda realmente é quando a pessoa às vezes nem é tudo aquilo e ela se acha e faz beiços e bicos e não sei o quê. Não sei também se é eu que tenho que melhorar minha autoestima e tal, mas me incomoda, sabe? Assim, pessoa que se acha Ai, demais. me incomoda Acho também. estranho, Me né? incomoda. Eu acho também que nessa era da rede social, tudo, números é uma coisa que importa muito, né? Você vê assim, a pessoa tem X seguidores. Nossa, já é assim. Eu sou a Xuxa, sabe assim? Eu sou muito famoso, não posso sair na rua, meu Deus. Ai, paparazzi, socorro, sabe? E tem gente que se comporta assim, né? Dessa maneira. Eu acho que também porque a sociedade hoje enxerga, né, as pessoas. Acho que hoje em dia talvez tenha melhorado isso da questão de números e likes e coisas assim, porque hoje em dia é fácil, né, teoricamente, Sim. assim, muitas gentes. Muitas gentes. Gente, Muita- tudo povo aí. Outro dia eu vi uma camiseta traduzindo a música do John Lennon, Imagine. Então, Imagine all the people. Aí era, imagina o povo tudo aí. Então, muitas gentes. Muitas gentes, entendeu? Tem muitos seguidores e, né, tem muita gente que, por exemplo, às vezes eu vejo umas pessoas com 500 mil seguidores, sei lá quanto, eu nunca nem vi a cara dessa pessoa, sabe? Nem sabia que era tão famoso, nem sei de onde que é. Então, acho que tem essa coisa, né? As pessoas se inflam muito por conta Exatamente. das Isso redes aflora sociais. ainda mais o narcisismo. Quando a gente fala em pessoas normais, abaixo de 1.000 seguidores, né? Normais entre aspas, é uma coisa. Quando a gente fala de influencers que já passam de 100, 200 mil seguidores, já é outra. Eu acho que pode ter um ego mais inflado. Só que tá faltando eles perceberem que a gente hoje vive cada vez mais em nichos mesmo. Então a gente vive nas bolhas. Sim. Eu trabalho com influenciadores, por exemplo, do nicho games. Então eles são muito conhecidos, mas no determinado grupo de idade, para pessoas que jogam joguinhos e tal.
Se você tirar eles desse ambiente e levar para outro canto, eles não são conhecidos. Ninguém sabe, né? quem é. Então, assim, as pessoas têm que vir um pouco pro aterramento, né? Você não é ali um Cauã Raymond, né? Que é internacionalmente conhecido, Brasil inteiro. Então, tá faltando isso também em algumas pessoas. Não dos influencers que eu trabalho, que eu amo, são todos maravilhosos. Outros influencers por aí que eu estou falando, tá bom? Pior é quando a pessoa nem influencer nem conhecida mas ela se porta ali na rede social como se fosse, né? Minha amiga estava contando outro dia que ela tem uma outra amiga, conhecida na verdade, que se posta todo dia. Então a pessoa, se você entra no feed dela, é ela com o nariz pra direita, ela com o nariz pra esquerda, eu de camiseta polo, eu de camiseta assim, eu de blusa branca. Então assim, é só eu. E aí teve um dia que foi o auge do narcisismo dela na rede social, que foi no dia do aniversário do pai dela. Aí ela postou um story que era ela sozinha no espelho do elevador e escreveu: "Feliz aniversário, pai". Aí você fala assim, mas feliz aniversário, pai? Cadê o pai que não tá com ela no elevador? Aí tinha uma foto do pai no canto superior direito, numa bolotinha pequenininha lá em cima. Feliz aniversário, pai. E ela sensualizando, fazendo pose, empinando os peitos pra câmera. Ai. Então eu falo, gente, o nível que a pessoa chega, ela quer homenagear o pai. É aniversário do pai. E ela não consegue colocar nem nesse momento uma foto, dividir o momento ou dividir a tela com alguém que não seja eu mesmo e Irene, né? E quando morre alguém que a pessoa vai lá e ela quer postar, tudo bem você expor, eu tô em luto, é bom que as pessoas saibam, porque quando morre alguém, já avisa ali todo mundo, né? Existe uma comunicação muito boa da rede social nesse sentido. Mas às vezes a pessoa nem tem contato com a pessoa. Morreu minha avó. Nem ia visitar a avó, mas fala, minha avó linda, querida, como estou sofrendo, só pra ganhar biscoito, sabe? Ainda capitalizar em cima da morte de alguém. Eu vejo esse tipo de coisa, me dá um pouco de ranço também. Nossa, você falou isso de morte, eu lembrei muito quando o Gugu Liberato morreu, eu senti essa coisa, acho que você tá querendo dizer, das pessoas utilizarem a morte dele pra ganhar view e notoriedade, sabe? Até acho que tem um vídeo muito que todo mundo viu, né? Eu acredito. Acho que é Rodrigo Faro, né? Aquele apresentador. Que ele tá chorando, ele fica... Gugu! Nossa, você vê que é falso, sabe? Dá até um... Esse vídeo viralizou muito porque ele não só fala, ai, Gugu, tô chorando, mas ele pergunta, tá subindo audiência? Tá subindo audiência? No off, ele achou que não tava vazando o áudio dele, mas que coisa ridícula, né? Ai, que vergonha. Eu que vivo no meio gay, eu penso assim, é um mundo muito difícil. Então, as bichas são muito vaidosas, são todas malhadonas, com corpão, não sei o quê, querem vestir a roupa da moda. E aí, quando a gente vai em balada gay, minha filha, ali é o momento que a gente encara todos os narcisos da vida. Porque eu penso, as gays, ao mesmo tempo que são safadinhas e querem transar e têm facilidade, não precisa ter envolvimento, eu fico vendo na balada gay como que as gays estão, gente. Por quê? Fica todas assim, eu sou melhor que você, sou mais linda, mais gostosa, não te olho. Vai na balada, faz carão, olha pro outro com cara de nojo. No fim da noite ninguém se pega. Ou, pior, deixa pro fim da noite, quando tá bêbado, aquele resto da festa. O que tá acontecendo? Eu não sei se no meio hétero é assim, mas eu vejo que no meio gay, as gays estão muito metidas, estão muito carudas, se achando melhor que a outra só porque malha na Blue Fit. Ai, em aplicativo de relacionamento é foda, assim. Tem uns caras que eu olho, o cara, assim... O cara é feio, vamos falar a real. O cara é feio e daí ele põe na legenda, tipo assim... Ai, as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Anjo, olha a tua casca, né? Olha a tua lata, sabe? Ou que bota assim, ai, mulher que fuma, não quero. Mulher que tem silicone, não quero. Mulher que não sei o que, não quero. Assim, tudo bem superficial, umas coisas bestas, assim, que você olha e fala assim, você tá impondo tanta coisa, tipo, é perfeito, você é o perfeito, né? É monstruoso de ver como as pessoas não se enxergam, sabe? Rede social e bolha. As pessoas estão tanto numa bolha que elas acham que elas estão sempre certas, que elas são lindas e maravilhosas, que elas podem cagar a regra dela em cima dos outros desse jeito, né? Nesse caso aí, eu acho que a gente separou aqui, né? Dicas de como identificar o narcisista. Nesse caso, acho que tá super fácil. Você olha um cara bem chumbrega, bem horroroso, cagando uma regra dessa, você fala, não, esse é um narcisista, assim, eu já ia falar patético. Um narcisista patológico, né? Porque não é possível que isso aí é normal. E patético também, né? E patético ao mesmo tempo. Então, vale a palavra também.
Mas tem algumas pessoas que vão entrando na nossa vida assim sorrateiramente, como diz a música antiga da Maria Bethânia, o primeiro me chegou como quem chega do bar. Aí, você já viu essa música dela? Que ela vai falando de vários tipos de homens, que aí me entregou flores e não sei o quê, disse que eu era linda, maravilhosa. E aí, como é que a gente vai ensinar a Bethânia a identificar esses homens? A Bethânia não, que eu acho que a Bethânia gosta de mulheres, né? Mas como que a gente ensina nossos colegas a identificar esses homens narcisistas? Vamos fazer um bate-bola, Gabs? Eu leio uma dica, você lê outra. A primeira que eu tenho aqui é: o cara, ele tem falta de empatia. É uma pessoa que ele tem dificuldade em se colocar no lugar do outro e entender suas emoções. Nossa, total. Necessidade constante de admiração, busca contínua por elogios e validação. O filhinho da mamãe que se come com chantilly, né? Ai. E essa, sentimento de superioridade. Ele acredita que é melhor ou mais importante que o parceiro. Igual o áudio que você acabou de mostrar, né? Do cara lá da menina da rede social. Ah, eu sou o melhor isso, o melhor sexo, o melhor tal. O cara é melhor em tudo. Mas uma coisa que eu achei importante aqui ressaltar é que ele se acha melhor que o parceiro, inclusive. Então é nessa que eles tentam diminuir a outra pessoa. E aí entra naquela coisa do relacionamento tóxico, né? Nossa, total, assim, eu já tive situações na minha vida que eu super vi isso, sabe? Sei lá, eu tinha uma conquista, sabe quando você tem uma conquista, alguma coisa legal, assim, e daí a pessoa te bota pra baixo, sempre pra se sobressair? Isso acontece muito, gente. Sim. Manipulação. Usa táticas para controlar ou dominar o outro. Nossa, total. Se fosse só na cama, né, gente? Uma coisa fetichista, assim, um BDSM. Mas na vida real, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o narcisista, principalmente, né, o narcisista mesmo, ele tem um poder de sedução e manipulação muito forte. Então, ele vai te seduzir no início. Pra conseguir te captar emocionalmente. E só depois que ele vai realmente mostrar quem ele é, sabe? Total. Então, por isso que é muito difícil a gente, quando tá numa relação com um narcisista, identificar que ele é um narcisista. É muito doido. Tem a próxima dica aqui, que é falta de responsabilidade. Raramente admite erros e tende a culpar o parceiro. De novo, tóxico, né? Não, e não se enxerga, né? Não erra nunca. Nunca. Exploração emocional. Usa o relacionamento para obter benefícios, sem se preocupar com as necessidades do parceiro. Nossa, total. Eu acho também que a maneira de usar o relacionamento é também aquela coisa, sabe, de sempre qualquer coisa coloca o relacionamento em risco, sabe? Ah, isso aqui acho que não tá bom, não sei, eu vou ter que pensar, hein? Se eu vou continuar nesse relacionamento, não sei se tá bom. Pra você se sentir mal, sabe? Se sentir fragilizada com aquela situação. E eu acho que até uma coisa dá a impressão que a pessoa quer que você corra atrás, né? Assim, não, pelo amor de Deus, pra reverter aquilo e ele ter o domínio, né? Do que tá acontecendo. Exatamente. Agora, quando você fala essa parte aí de pra obter benefício, eu lembrei muito, porque eu penso assim, são exceções as pessoas que caem em golpes, seja qualquer tipo de golpe, especialmente aqui no caso, golpe amoroso. E aí, quando eu ouço, cada vez mais que eu ouço aquele podcast Não Inviabilize, da Deia, que eu gosto muito, especialmente lá no quadro que ela tem do Picolé de Limão, ela conta vários casos de homens que se aproximam de mulheres justamente para obter benefício. Outro dia ela falou de uma menina que era rica e que o cara chegou para ela e assim, destruía ela. E ele era bonitão, malhadão, ele falava assim, mas você tem que ver que eu tenho que ter. Ele falava literalmente desse jeito com ela. Você tem que ver que eu tenho que ter algum benefício desse relacionamento, né? Porque claramente a gente não é parecido fisicamente. Olha você e olha eu. Ela era uma pessoa gorda, ele era malhadão, bonitão, etc e tal. Ele falava isso na cara dela e ela continuava com ele. Meu Deus. Isso assim, isso é um dos casos, mas a gente vai passando a desacreditar no ser humano, né? Cadê esses homens que não são esses narcisistas, pelo amor de Deus, né? Principalmente quando a gente tá refém emocionalmente da pessoa, sabe? Às vezes a gente tá numa situação, né? Uma baixa autoestima, passou por alguma coisa que deu uma mexida emocional na gente, que a gente tá abalado, tá fragilizado. E daí eu acho que nesses momentos são os momentos que a gente se apega emocionalmente às pessoas. E quando a gente tá com esse tipo de gente que é manipulador, narcisista, a gente não consegue enxergar e acha que aquilo tá fazendo bem de alguma maneira, sabe? Exatamente. Acha que a pessoa tá certa. Ou que a balança tá desequilibrada, mas pelo menos tá mais positivo ainda do que negativo, ou que tá valendo a pena ainda se manter nesse lugar, mesmo que seja tóxico, né?
Sim. Pra fechar, a última dica é exatamente isso que a gente acabou de falar, que é a desvalorização do parceiro. Então, o cara desse tipo, narcisista, pode rebaixar ou menosprezar o parceiro pra se sentir superior. Ou seja, que é merda, né? Você já teve algum boy narcisista, Gabs? Ah, eu já, viu? Acho que todo mundo, né? Ai, nossa. Você sabe que eu não tive? Eu tive um caso Não? bem rápido. Rapidinho, que não foi, assim, um relacionamento longo. E tive um amigo, assim, que eu também já contei em outro episódio. Mas aí eu acho que a gente tá precisando ir pra aquele nosso bom e velho Sex on the Beach, né? Bora lá? Bora, agora é polêmico, hein? Polêmica. Então, como eu tava falando, eu tive um relacionamento muito longo na minha vida, não tive muitos outros relacionamentos que duraram, depois só ficantes. Então, eu tive a sorte de não ter um amor bandido, como diz Cazuza. Eu sou muito musical, eu vou lembrando de letras de música. Ele fala, né? Eu quero a sorte de um amor bandido. É isso que ele fala. Enfim. Ai, tranquilo, não é? É de um amor tranquilo, não é um amor bandido? Isso, eu quero a sorte de um amor tranquilo. Eu, no caso, tive amor tranquilo, não tive amor bandido. E aí, nas minhas fases de solteiro, teve um que eu contei num episódio, eu acho que foi do consumismo, que é quando eu conheci um coroa rico. E ele fazia exatamente esse passo a passo aí que a gente citou acima, que ele imediatamente falava todas as palavras que eu queria ouvir, ele me envolvia, ele era sedutor, ele falava coisas assim que você faz, gente, nunca ouvi isso, que cara inteligente, que cara que me ouve, ele tá prestando atenção no que eu tô falando. E aí ele pega uma coisa que eu falei, pum, assim, nossa, ele lembrou disso. A gente vai ficando molhadinha, derretidinha. E 2 dias depois esse homem sumiu do mapa, assim, desapareceu. Você fica assim, gente, do nada, assim, seu chão some, né, também, porque você começa a se envolver. E, novamente, eu sempre falo isso. Não é pro cara se achar, porque, assim, não é ele que é isso tudo. Quando a gente se apaixona, a gente tá se apaixonando pela ideia do apaixonamento, a gente tá construindo uma ilusão ali dentro da gente, que ela vai se concretizar ou não, à medida que você vai conhecendo melhor a pessoa. Então, assim, todo início de relacionamento, de apaixonamento é isso, não é ele que é o fodão. Aí eu acho também, quando a gente se relaciona com alguém, eu tento sempre não ter expectativa, mas é inevitável. Não tem jeito. E você vai construindo, né, uma imagem de quem aquela pessoa é, com as coisas que ela apresentou até então. Então, você vai montando, você vai construindo aquela pessoa e você fala, nossa, essa pessoa é maravilhosa, olha como ela me trata bem, olha como ela não sei o quê, sabe? Sim. E eu acho que só depois, quando essas coisinhas ruins vão acontecendo, sabe? Que você vai vendo realmente quem é a pessoa, se você consegue uma força para observar melhor aquela situação, as peças vão se quebrando e a pessoa vai se decompondo ali, assim, sabe? Uma hora a máscara cai, né? Com certeza. O que eu tenho percebido, tanto dessas coisas que a gente lê na internet quanto de casos de amigas, é que o caso do cara narcisista, ele costuma ser rápido. Ele chega rápido, ele vai embora rápido. Especialmente se a pessoa consegue ter uma percepção boa. Então, os casos que as minhas amigas já contaram, rápido que eu digo assim, talvez não demore anos. Obviamente deve ter muito caso que demora anos. Mas o que eu quero dizer tem cara que te envolve muito rapidamente. E aí você já fica meio com o pé atrás. Tô envolvida, mas que coisa esquisita. E às vezes a gente já vai percebendo aquilo ali já não quer. Quando, por exemplo, é um caso de amizade, que eu contei no episódio de amizade, lá do Marley e eu, no caso, era um amigo que era o Bob, do Bob Marley. Esse amigo eu demorei pra perceber que o narcisismo dele ia me afetar, porque a gente não se via muito, era um encontro aqui e ali. E eu via que ele era narcisista, muito vaidoso, mas eu não imaginava que ele ia ser capaz de me magoar. Que foi quando finalmente culminou no momento que eu tava bem frágil da minha vida, sozinho e tal. E ele pegou o cara que eu queria pegar na balada, né? Depois vocês ouçam a história completa lá no episódio de amizade. Mas nesse caso demorou mais. Inclusive demorou muito pro marido dele perceber também como ele era. Aí esse é um caso que ele entrou na vida do meu amigo de forma natural. Não foi algo tão rápido que ele foi conquistando, dando mundos e fundos. Mas ele fazia o meu amigo ao longo de anos se sentir muito para baixo. Ele usava aquela técnica ali de diminuir o outro para se sentir melhor. Então para ele se achar o fodão, ele diminuiu o outro. Né? Vai pra academia. Que não sei o quê. Tive um ex-marido de uma amiga minha também, que ele falava na frente de todo mundo, ela é burra, fulana é burra. Nossa, a gente tava que almoçando, horror. ele falava isso na frente da gente, na frente do filho. Então isso afeta tanto, né, assim. E aí, pra fechar, uma última amiga minha, que aí
amigas, né? A gente vai trocando ideia, vai falando de como que tá o relacionamento, boy e tal. E eu acho que eu tentei abrir o olho dela. Conseguimos, mas foi um pouco mais pra frente. Mas eu talvez acho que eu teria terminado com esse cara bem antes. Que é uma coisa que é a dica que se eu puder dar, a gente preste atenção nos sinais. Se você vê alguma coisa que você acha que tá meio errado, como a própria Gabs mesmo falou outro dia, a gente tava falando de alguma coisa, a Gabs falou assim, minha mãe falou assim, se tá na dúvida, não vai. Se tá na dúvida é porque não quer. Então, leia os sinais. Total. Mamãe Godoy, beijos, amei essa dica, estou levando ela pra minha vida, tá bom? Se tá na dúvida, não vai. Então, leia os sinais. Esse cara, por uma briguinha boba com essa amiga minha, na hora dela ir embora, ela falou, então tudo bem, eu vou pra minha casa e tal. Então tá bom, tchau. Ele sentou a porta na cara dela. A porta? A porrada? Desculpa, sentar a porta não no sentido de bater nela. Ela tava indo, ela Nossa, falou eu entendi tchau que bateu, pra... não. Não sentou a porta, deu com a madeira na cara dela, não. Mas é uma dor também, assim, acho que similar, talvez, porque ela foi dar tchau pra ele fechou a porta na cara dela. E ela, uma pessoa madura, ele teoricamente deveria ser, por conta da idade dele, mas não foi totalmente imaturo. E eu falei, cara, isso tá muito errado. Sabe, igual quando você tá discutindo com alguém no início do relacionamento, a pessoa desliga o telefone na sua cara, grita com você. Se você não gritou, né, não aumentou o tom de voz, eu não vejo razão pra esse tipo de coisa. Então aí eu já vejo sinais que ou corrige ou termina. E aí, no caso dele, ela esperou um pedido de desculpa, que ele, no mínimo, falasse, olha, como é que você tá? Eu não agi bem, desculpa, isso nunca veio. E aí, ela não respeitou esse sinal, e aí o negócio só foi escalando, só foi piorando. Então, gente, se eu puder dar uma dica, leiam os sinais. Mas fala aí, Gabs. Eu me envolvi, né, morei junto com um cara na minha vida, que ele era extremamente narcisista, extremamente manipulador. Foi um relacionamento muito tóxico e ruim que eu tive na minha vida, que envolveu até agressão e tal. E ele foi muito aos poucos. Por que eu acho que ele era super manipulador? E eu não tive a sensibilidade... Então, eu já ia até te perguntar isso. Se demorou, em qual momento que você percebeu? Se foi no início, se foi no meio. Mas como você falou, ele era manipulador, né? Ele tinha caminhos assim que ele percorria. Então, acho que demorou um pouquinho pra você perceber, né? Sim, porque assim, primeiro que eu acho que tem o grau de narcisista, né? Ele era extremamente querido na roda de amigos dele, ele tinha uma postura super educada e legal, aquele cara que faz tudo pros amigos, sabe? Eu acho que ele tinha essa coisa muito de aparências, então ele se preocupava muito com a aparência que ele tinha ao redor dele, sabe? Então, com os amigos, com o pessoal do trabalho e tal. Então, ele era uma pessoa muito querida, sabe? Entre essas pessoas. Mas ele, como parceiro emocional ali, afetivo, ele foi me demonstrando aos poucos alguns comportamentos que eu não fui gostando. E esses comportamentos no início, eu pensava, acho que isso aqui dá pra contornar, dá pra conversar... É uma coisa que eu consigo alinhar, sabe? Porque é isso. Você tem que identificar o que dá pra alinhar e o que é irreversível. Que você olha e fala assim, não, essa pessoa é mau caráter, ou essa pessoa não se importa comigo, não me respeita, sabe? Hoje em dia, eu acho que eu tenho mais maturidade emocional. E também eu tô num estado bom da minha vida, eu tô bem, sabe? Eu consigo enxergar melhor esses sinais. Mas ele foi demonstrando aos poucos, sabe? Ele tinha muito isso de me colocar pra baixo. E veladamente, ele não pegava e falava isso na frente dos outros. E é curioso que isso é uma coisa que eu vejo em muitos relatos até de violência doméstica, né? Todo mundo que tá ao redor, amigos e família, fala, mas como? Ele é tão bonzinho, ele é tão legal, ele é o da roda social, né? Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Porque quando a gente terminou, todos os amigos dele... se viraram contra mim e acreditaram nas atrocidades que ele falava, que eu abandonei ele, que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo, sabe? E na verdade, no dia a dia não era aquilo, sabe? Tanto que um deles eu cheguei a falar que, por exemplo, ele jogou uma cadeira na minha direção. Eu contei pra um amigo dele isso, e o amigo dele falou, eu duvido que ele tenha feito uma coisa dessa. Que nojo, gente. Tudo era pensado. Então, assim, ele me tratar bem na frente dos amigos... era justamente para que se chegasse um momento que eu falasse para alguém, as pessoas ficassem contra mim.
e fala, não, mas ele te bota pra cima, sabe? Não, mas eu já vi ele falando super bem de você. Um mini psicopata, né? Com certeza. E no dia a dia não, sabe? Me botava pra baixo, sabe? É isso que eu falei dele atirar uma cadeira em mim, sabe? Um absurdo. Que horror. E Deus me livre. eu me senti muito culpada também, depois de ter me relacionado com ele, porque eu pensei, como que eu me permiti, eu que me considero uma mulher tão inteligente, tão madura, como que eu não consegui enxergar, como que eu me permiti estar num relacionamento desse? Só que eu acho que não é essa a questão, sabe? Eu acho que todo mundo está sujeito a se relacionar com um tipo de gente assim. Não é pra se culpar, sabe? A gente nunca se sabe o que tá acontecendo dentro de cada um. Uma coisa interessante disso, que pelo menos o que fica hoje é de ser mais experiente, você talvez tenha um pouco mais de ferramental para perceber, talvez mais rápido, quando você entra num tipo de relacionamento desse, né? Não sei se você sente assim. Eu sinto total assim, tanto que hoje em dia, por exemplo, eu me relacionei com um cara que eu senti que ele tinha alguns traços que eu considero narcisistas. Por quê? Sabe quando você vai falar pra uma pessoa alguma coisa, sei lá, eu vou até citar aqui uma situação que aconteceu. Meu pai, né, eu já falei aqui pra vocês, meu pai faleceu, mas quando ele tava doente, eu tava passando por uma fase muito complicada, né, eu falava pra essa pessoa que eu tava me envolvendo que eu tava sentindo que eu tava perdendo meu pai em vida, porque ele tava com uma doença que tava consumindo, né? Ele tinha Parkinson, além de outras coisas. Mas você vai vendo a pessoa definhar, sabe? É tão difícil. Sim. E eu tava falando esse assunto que pra mim é tão sensível, tão, sabe? Eu tava passando por uma fase tão complicada. Imagina essa situação, gente. Você tá se abrindo pra uma pessoa que você gosta. E daí você fala uma coisa dessa que é extremamente sensível. E o comentário da pessoa é... Ai, por isso que eu faço exercício. Porque eu não quero chegar nessa idade assim. Tipo... Que coisa, né? Faltou total empatia, né? Falta de sensibilidade, né? Nossa. É isso que você falou. Lembra que a gente viu ali em cima das coisas que a gente tem que se atentar? Ele não teve isso que você falou. Total falta de empatia. Não se enxergou, porque depois quando eu comentei pra ele que eu não gostei disso que ele tinha falado, tinha achado ruim, a pessoa ainda assim não entendia a gravidade do que ele tinha feito, ou pior, o quanto aquilo me feriu e quanto eu não gostei daquilo, não respeitava os meus limites, sabe assim? Sim. Eu acho que tem uma coisa também, Gabs, te conhecendo, que talvez deve ser um pouquinho mais difícil estar no seu lugar, porque, para quem não conhece Gabs direito, a Gabs é uma pessoa que ela se posiciona e ela faz algo que não é todo mundo que faz, ela tem a coragem de falar, olha, eu não gostei disso. Isso, assim, ela fala na hora, né, o que ela tá pensando, Sim. de forma com todo respeito, como a gente brinca, ela não é grosseira, mas eu acho que pode também ter um lugar de um machismo aí, que alguns homens no relacionamento heteronormativo não estão acostumados. A escutar, então, né? de repente, uma mulher vir e confrontar e falar, não gostei disso que você fez, eu acho que além de ferir a vaidade e o narcisismo da pessoa, também confronta, né? Deve ter algo de um machismo aí, e a pessoa se sente ofendida e ainda inverte o jogo, né? Não só isso, ele teve comportamentos ruins, eu tava falando da minha família, né? Eu tava numa fase muito ruim, eu precisava de um apoio emocional, de uma pessoa que eu gostava muito, sabe? De um parceiro que tava convivendo Total. muito da vida comigo. E, sabe quando coloca humor em coisas que não é pra falar, sabe? De você falar, Piada por fora exemplo... de hora? Eu tava falando... Nossa, totalmente fora de hora, e assim, o contexto, sabe? Pra vocês entenderem, assim, sei lá, tô falando da minha família, falando assim, sei lá, ai, minha tia, poxa, eu tenho um sentimento às vezes disso, e a pessoa fala, ai, então vamos enterrar então, hahaha, vamos Que estourar isso? champanhe, sabe assim? Umas brincadeiras em momentos que você fala, gente, eu tô falando de um assunto extremamente sensível pra mim, de uma situação que eu preciso de ajuda, sabe? Eu tô querendo ajuda, um apoio emocional. Não cabe essa brincadeira. E como o Ed falou, depois que eu tive aquele relacionamento anterior que eu falei que foi bem abusivo, eu prometi pra mim mesma. Eu falei, eu nunca mais vou ficar calada. Então, se alguém falar alguma coisa pra mim que eu não goste, eu vou falar. Vou tentar falar da melhor maneira que eu posso, mas eu vou falar.
E eu não fui em nenhum momento mal educada com esse cara. Eu peguei e falei pra ele, ó, não gostei, achei descabida a brincadeira. Só. Essa pessoa teve um comportamento que pra mim foi pior. Sabe? Quando você analisa... Se essa pessoa tivesse falado assim, nossa, me desculpa, eu não tinha percebido o quanto que eu fui insensível, você tem razão, me perdoa. Eu não sei, às vezes eu poderia estar com a pessoa até hoje, sabe? Mas assim, você vê que quando você fala pra pessoa, você não gostei, seu comportamento foi ruim, e a pessoa ainda assim jogar, sabe? Aquilo que a gente também falou de manipular, sabe? De jogar com o relacionamento, sabe? Eu já tive outros relacionamentos também, da pessoa assim, ai, não tá legal isso aqui, sabe? Como se você tivesse errado. Essa situação é difícil. Isso aí que você falou combina com o que eu citei da minha outra amiga também, de não admitir o erro, né? A gente não é psicólogo e tal, mas a gente está identificando traços de narcisismo nesses boys, né? Então, um dos tópicos que a gente falou foi aquele lá, falta de responsabilidade. Raramente admite erros e tende a culpar o parceiro. Então, no seu caso, ele fez isso, não reconheceu. Total. E virou o jogo, né? Nessa parte da manipulação. Manipulação. Usa táticas para controlar ou dominar o outro. Então, tenso, né? E às vezes a pessoa não enxerga que ela tá fazendo isso, mas ela tá. Porque você jogar o seu relacionamento contra a pessoa, tipo assim, ai, não tô gostando disso aqui, acho que vou ter que pensar se eu vou continuar com você ou não. Isso é de uma atrocidade, sabe? Você fazer uma coisa dessa. Gente, eu acho que, assim, conversar e estipular os seus limites é extremamente necessário para evitar esse tipo de relação. Você pegar e falar, não gostei disso, não acho que tá certo, você me deve desculpas. E se a pessoa bater o pé e falar, ai, você também é muito chata, ou, ai, não gostei, eu que tô chateado com você por causa disso, gente, isso é um sinal muito grande. É um sinal muito grande que a pessoa não tá se importando com os seus sentimentos. Corra para as colinas. Corra. Eu acho que antes da gente pedir a conta, você estava falando ali, não se culpem, né? Mulheres, especialmente, porque a gente vive nesse meio heteronormativo em que as mulheres costumam sofrer mais com os homens narcisistas. Eu lembrei de uma música, pois sou uma pessoa muito musical, como todos sabem. Não é uma música muito famosa, é de uma artista que se chama Lauren Spencer Smith, que chama Narcissist. E ela basicamente fala que deu um relacionamento que ela teve com um cara, depois de 6 meses que ela foi perceber que ela foi ficando burra, que ela foi se sentindo pra baixo e que no fim das contas ele era um narcisista, mas fala, não se culpe, né? Vou ler um trechinho aqui que ela vai falando assim, ó. Eles são sempre carismáticos e vão usar todo o seu charme. As palavras deles fazem algo mágico. Dizer não é muito difícil para esse tipo de cara. Eles são muito generosos, você nunca vai pagar a conta, né? Então olha só, o cavaleiro, o príncipe encantado ali no início. Eles vão se apaixonar em segundos por você, que nem o Coroa Rico fez comigo. Nossa, me amava, gente, nunca vi isso na minha vida. Vão morrer por mim e provavelmente te matar. Ai. É isso que eu falo. O narcisismo, ele pode vir a virar uma coisa de uma violência doméstica, né? Sim. E aí ela conclui, depois de 6 meses você vai se sentir muito estúpida, muito burra, e eu prometo que não é sua culpa você ter caído nisso, porque a gente vai se envolvendo mesmo, né? Sim. E aí ela fala, ó, porque uma pequena briga se transforma em uma guerra, qualquer coisa que você fala, né? Um A que você falou já vira, já é uma desculpa pra ele dizer que você não presta, que você tá errada, pra ir te manipulando. E os espelhos dizendo que é verdade. Não vai embora, ele pede pra você ficar, depois ele chora. Você sempre vai ser a culpada. E isso que acontece quando você está namorando um narcisista. Então, ouçam depois Narcissist de Laura Spencer Smith. Pra gente fechar, eu acho assim, gente, foi o que eu falei. Tem diferentes graus de narcisismo, sabe? Então, e também eu acho que vale muito a gente colocar limites. É isso que eu queria falar antes da gente fechar. De colocar limites, não deixar de falar o que você pensa, né, de impor o que você acha que dá pra fazer ou não. Não se sinta culpado se você já passou por um relacionamento assim ruim, que te fez mal. E eu acho que enxergar essas coisas no início, sabe? Que nem eu enxerguei dessa última vez que eu me relacionei. De observar e falar assim, esse cara não tá... Ele não tem respeito por mim. Esse cara não... Sabe? E isso pra mim eu acho que é o pior. De você estar com alguém e a pessoa não te respeitar.
não se importar com você no seu momento mais difícil, esse é um grande sinal. Leia os sinais, coloque o limite e bola pra frente, vida que segue, né? Acho que é isso, né, Gabs? Bora pedir a conta então, por falar em limite, essa conta não pode ficar tão cara assim, não. Bora pedir essa conta e adorei falar sobre esse assunto, eu acho mega importante pra mim, é super sensível porque, como eu falei aqui, já passei por algumas situações, mas eu acho legal esse assunto, eu acho importante comentar. E antes da gente ir embora, alimenta lá o nosso narcisismo, a gente quer ganhar mais seguidores, então segue a gente no Spotify, ouve nosso podcast, no Instagram, nosso arroba é o drink.noinferno. Vai lá, comenta o que você achou, fala dos casos dos boys narcisistas, eu tenho certeza que vocês devem ter, amigos, espalha a palavra do drink aí pra todo mundo. É isso, né, Gabs? Um beijo, gente, até a próxima. É isso, gente, um beijo. Mua! Mua!